Olá, muito boa tarde a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da BMF Bovespa, no centro de São Paulo. Melhoraram a expectativa e sensação sobre a economia segundo consumidores. É o que revela a nova pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Inflação e juros em queda e mais o dinheiro das contas inativas do FGTS contribuíram para a melhora na percepção das pessoas. Também pensam assim os analistas pesquisados pelo Banco Central. O relatório Focus, divulgado hoje de manhã, aposta na queda da Selic, a taxa básica de juros, e da inflação, estando ali muito perto, na verdade até abaixo do centro da meta. Tudo isso você acompanha aqui no Cenário Econômico, que começa agora, mas a gente também tem uma informação sobre o aumento da carne fraca. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, concedeu uma entrevista há pouco, a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco. Aliás, exatamente sobre a operação carne fraca, que causou uma queda de 19% nas exportações de carne pelo Brasil. De acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o valor médio diário por dia útil da exportação de carnes pelo Brasil caiu de 62 bilhões de dólares caiu, na verdade, 62 milhões de dólares na primeira semana da operação para 50 milhões. Na semana logo seguinte à operação carne fraca. O ministro Blairo Maggi apresentou agora há pouco o relatório da operação carne fraca. Nós vamos falar com o repórter Pedro Henrique Moreira, que tem mais detalhes. Pedro, o que traz de novo esse documento? Boa noite. Olá, Piotto. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o ministro inclusive comentou essa queda nas exportações. Ele voltou a dizer que vai ser difícil sim para o Brasil retomar os patamares anteriores, né, de mercado de carnes, e mais difícil ainda vai ser superar os patamares anteriores. Ele lembrou que era um objetivo do Ministério aumentar a participação do Brasil nesse mercado exterior. Ele falou também que teve hoje, então, uma reunião com os superintendentes, os 27 superintendentes do Ministério da Agricultura dos Estados e do Distrito Federal. Disse que foi uma conversa que teve com eles para lembrá-los, né, de que algumas pessoas ligadas ao Ministério estão com as condutas sob suspeita e que todos devem colaborar para as investigações. Sobre o fato de a maioria dos superintendentes não serem do quadro de servidores do Ministério, né, serem indicados, serem cargos comissionados, o ministro disse, ele minimizou, ele disse que qualquer que seja a forma de escolha desses superintendentes, eles estariam sujeitos a pressões políticas, e disse que o que importa mesmo é que depois que se assume esse cargo é que se atenham aí as questões técnicas, né, que cumpra e tem a responsabilidade de cumprir o dever do cargo. E ele confirmou então que vai haver intervenção nas superintendências do Paraná e de Goiás a partir de amanhã. Vão ser nomeadas aí pessoas de fora dessas superintendências para fazer uma varredura. Lembrando então, Paraná e Goiás. E sobre as suspensões de vendas, né, Piotto, para o comércio para outros países, com relação a Hong Kong especificamente, o ministro informou que hoje à noite, às 9h30 da noite, vai ter uma videoconferência com autoridades de Hong Kong para esclarecer aí questionamentos adicionais que essas autoridades têm para o Brasil poder voltar a vender para Hong Kong. E sobre aí o risco que os consumidores teriam, né, de consumir esses produtos, o ministro tentou mais uma vez tranquilizar a população, disse que das 21 fábricas, né, das 21 plantas envolvidas aí na operação, foram recolhidas 174 amostras de produtos pelo Ministério e que dessas amostras, em 22 estados diferentes, e que até agora dos 12 laudos que ficaram prontos, não apontaram aí adulteração que coloque em risco a saúde das pessoas. Apenas adulteração de, por exemplo, amido a mais que deveria ter na salsicha ou troca de produto, né? A salsicha deveria ser de peru e era de frango, mas nada que comprometa a saúde das pessoas. Piotto. Muito obrigado, Pedro. Detalhe que Hong Kong divide com a China. Na verdade, o primeiro lugar, vez ou outra, é a China, outra vez é Hong Kong, o destino da maior parte das exportações de carne do Brasil. Aliás, hoje também na edição aqui do Cenário Econômico, a gente volta a falar de como foram negociados os papéis dos principais frigoríficos aqui na Bolsa de Valores. Bom, e o número de investidores cadastrados no Tesouro Direto aumentou 85% em um ano. Mais detalhes com a Vanessa Casalino, da redação da TV Brasil, em São Paulo. Boa noite, Vanessa. Oi, Piotto, boa noite para você, boa noite a todo mundo. Um aumento expressivo, né? Esse que você acabou de falar, 85% em um ano. E esses números, Piotto, foram divulgados hoje. As vendas de títulos somaram quase 1 bilhão e 80 milhões de reais. Já os resgates totalizaram 900 milhões de reais. No Tesouro Direto, o investidor empresta dinheiro para o governo que paga juros.
É uma aplicação que tem se tornado muito atraente com a baixa na rentabilidade da poupança. Em fevereiro, mais de 70% das vendas corresponderam a investimentos de até R$5.000, o maior percentual da série histórica, o que mostra um maior interesse dos pequenos investidores pelo programa. Já os títulos mais procurados foram os indexados à inflação, ao IPCA, mais da metade do volume de investimentos. Depois vieram os indexados à taxa Selic, a taxa básica de juros, seguidos dos pré-fixados. E apesar dos títulos de Tesouro Direto oferecerem rentabilidade acima da inflação, há incidência de imposto de renda. Mas as alíquotas são regressivas, ou seja, quanto mais longo o prazo do investimento, menor o imposto pago. Para recolher na alíquota mais baixa, 15%, o dinheiro precisa ficar investido por pelo menos 2 anos. É uma boa aplicação para quem busca um investimento de médio e de longo prazos. No endereço que aparece aí no vídeo, você pode conseguir mais informações. É só acessar a página, tirar as dúvidas e também dá para fazer os investimentos diretamente por esse endereço que está aí, Piotr. A confiança do consumidor, medida pela Fundação Getúlio Vargas, registrou neste mês de março mais uma alta. Na sondagem, tanto as expectativas em relação à economia quanto a análise do momento da economia real melhoraram neste mês. Queda dos juros, da inflação e a liberação de contas inativas do FGTS contribuíram para melhorar a percepção do consumidor. Nós preparamos aqui algumas telas para dar uma olhada de como foi essa pesquisa. Olha, quem fez foi a Fundação Getúlio Vargas. Chegou em março a 85,3% a confiança do consumidor, um aumento de 3,5 pontos. Só para você ter uma ideia, é o melhor número desde dezembro de 2014, o que é bastante sintomático, né? Nós estamos num período de tempo bastante razoável para ter essa ideia de o quanto que a percepção melhorou. Isso tudo é expectativa, a confiança de que as coisas vão continuar melhorando. Agora, aqui nós temos um dado de satisfação real, ou seja, de qual é a percepção que o entrevistado tem da economia. E a satisfação do consumidor também melhorou. Subiu 2 pontos, chegou a 77,8%. Agora vem um dado mais interessante. Esse é o melhor dado desde fevereiro de 2008, que foi de 80,1%, mais alto evidentemente, mas você não tem nenhum dado melhor desde fevereiro de 2008, agora chegamos a 77,8%. Isso tudo é economia real. Ou seja, não se trata mais de expectativa. Qual é a sensação que tem o consumidor? Por fim, ainda nessa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, nós temos a situação familiar, a situação financeira da família. E os entrevistados responderam, houve, na verdade, um aumento nessa medição de 65,6%, que foi a última mudança, para 65,9%. Praticamente uma estabilidade, embora tenha havido um acréscimo de 0,3%, ou seja, de 3 décimos nessa medição. O que chama, evidentemente, a atenção, porque você tem uma expectativa melhor e, por mais que tenha sido uma pequena melhora, é uma melhora. E, por outro lado, o que você leva em consideração ao decidir por uma compra? Qualidade do produto ou uma promoção? O Boa Vista SPC ouviu 1.169 pessoas numa pesquisa sobre o hábito de consumo dos brasileiros. Vamos dar uma olhadinha nos resultados dessa pesquisa? Vamos lá. Temos uma outra tela aqui, olha. Hábitos do consumidor. 59% se dizem equilibrados na hora de comprar, ou seja, depende do momento. 28% dizem que são extremamente conservadores na hora de comprar e 13% se declararam absolutamente consumistas. Mas tem um outro dado aqui também sobre esse assunto, olha. O que ele leva em conta? Promoção, qualidade e marca. São exatamente essas 3 coisas que ponderaram as respostas do consumidor. E aqui vem lá, hábitos do consumidor. O endividamento hoje, atual, nesse momento da economia. 20% se declararam muito endividados. 26% mais ou menos endividados. 43% apenas um pouco endividados. E 11% aqui a gente pode chamar de os felizados nesse momento da economia brasileira que disseram não ter dívida nenhuma. Bom, e deixa eu ver, tem mais um outro dado aqui também dessa história aqui. Bom, agora a gente fala do relatório Focus, porque saiu hoje o relatório Focus do Banco Central. Os mais de 100 analistas de mercado ouvidos continuam apostando na queda da inflação e dos juros. Aqui nós estamos falando de novo do que se chama de expectativa. Olha só, segundo aqui os dados do Banco Central, isso aqui é sempre semanal, sempre divulgado na segunda-feira. Da segunda-feira anterior até o domingo se compilam os dados dessas pesquisas todas de mais de 100 agentes do mercado financeiro, de instituições financeiras, respondem uma série de perguntas na pesquisa do Banco Central, é consolidado no domingo, na segunda-feira sempre sai aqui o relatório Focus.
A inflação, medida pelo IPCA, que é a inflação oficial do governo, que tem o centro da meta em 4,5%, ou seja, sem nenhuma tolerância, é o que o governo pretende chegar até no final do ano, mas os analistas estão estimando aqui que se pretende chegar a 4,12%. Hoje eles estão imaginando que a gente feche o ano de 2017 numa inflação de 4,12%, no ano todo, até dezembro. Só para você ter uma ideia, essa é a medição de hoje. Uma semana atrás, ou seja, há 7 dias, nós tínhamos aqui uma previsão de 4,15%. Ou seja, baixou um pouquinho mais agora na medição dessa semana, o que de alguma forma corrobora também para essa ideia de que há uma sequência de queda da inflação. E também nos últimos 30 dias, ou seja, há um mês, essa mesma pergunta foi feita, os analistas apostavam em 4,36%, ou seja, há um decréscimo aqui. E esse 4,2%, se for confirmado, se confirmar até o final do ano, vai ficar abaixo daquela meta de 4,5%, que é o centro da meta da inflação oficial do governo. Por fim, nós temos um outro dado aqui também, olha, está se apostando numa Selic, na taxa básica de juros referencial do governo brasileiro, do Banco Central, em 9%. Hoje está em 12,25%. Isso aqui é o dado oficial. Isso aqui é estimativa, é perspectiva, é crença, é aposta que os agentes do mercado estão fazendo. Mas hoje já está em 12,25%. Vale lembrar que na última reunião do Comitê de Política Monetária, o Banco Central reduziu em 0,75 ponto percentual, o que foi considerado ousado, né? Ou seja, muito maior do que o 0,5% que estava caindo já, né, nas últimas quedas. Ou seja, nós estamos já com 12,25%, mas o mercado está apostando aqui que essa taxa básica, que é uma referência, essa taxa básica é tão importante porque o governo remunera os títulos da dívida e quem aposta na dívida do governo, que compra títulos da dívida, pela taxa Selic. Se essa taxa é muito alta, o governo banca muito, gasta muito para remunerar quem tem os títulos da dívida. Ou seja, se está mais baixo, vai sobrar dinheiro em algum momento na conta do governo. O PIB está se apostando em 0,47%. Essa é uma notícia. O governo federal, no final do ano passado, inclusive o ministro Henrique Meirelles estava falando que o crescimento deste ano poderia chegar a 1% do PIB, do Produto Interno Bruto, ou seja, todas as riquezas somadas do Brasil. O governo já fez uma revisão, está apostando em 0,5%. O mercado sempre foi um pouco mais conservador e sempre apostou em algo parecido com isso. Portanto, está aqui o PIB, um crescimento de 0,47%, não alterou muito. E o dólar, os analistas estão apostando em 3,28 centavos para o final do ano. Isso tudo até o final de 2017. As apostas são todas imaginando qual vai ser o cenário no final de dezembro deste ano. O dólar, por exemplo, na última pesquisa, eles estavam acreditando que era de 3,29. Baixou um pouquinho. O fato é que na sexta-feira, a gente vai falar da cotação do dólar daqui a pouco, mas na sexta-feira o dólar foi cotado em 3,10, 3,11, ou seja, mais baixo do que a expectativa que tem os analistas do mercado aqui. Bom, e na sequência, portanto, nós vamos ver os números do mercado financeiro, os atualizados de hoje, já com o mercado fechado, e também as ações dos frigoríficos que são negociadas aqui na Bolsa. Com todas essas últimas notícias que mexeram com o setor de sexta-feira até hoje, mudança com relação a alguns países que tinham proibido completamente a carne brasileira, que tinham mandado prender no porto, não deixar desembarcar. Houve mudanças em vários mercados. A gente fala disso daqui a pouco aqui no Cenário Econômico, logo depois do intervalo. Vamos ver agora como fechou o mercado financeiro, já de volta aqui no estúdio do Centro de Operações da Bovespa. Vamos dar uma olhadinha. Antes, inclusive, uma olhada na cotação dos papéis dos principais frigoríficos negociados aqui na Bolsa. Bom, uma alta de pelo menos 3 dos frigoríficos ali. Minerva subiu 6,05, a BR Foods 3,60, a Marfrig 1,86. A única exceção aí é a JBS, que caiu hoje 1,74, mas a Minerva recuperou boa parte das perdas da semana passada com uma alta de 6,05% nos papéis negociados aqui na Bolsa. Bom, e dá uma olhadinha também qual foi o impacto disso tudo no índice da Bolsa de Valores de São Paulo. O Ibovespa em alta de 0,71%, 64.308 pontos. E o dólar fechou cotado a R$ 3,13, uma alta de 0,74%, tinha caído na última sexta-feira. E o Conselho de Administração da Petrobras aprovou neste domingo a manutenção de Pedro Parente no cargo de presidente executivo da companhia para um mandato de 2 anos. Parente assumiu a presidência da Petrobras em 31 de maio do ano passado, em substituição a Aldemir Bendini. Aliás, nós vamos olhar, inclusive, como foi a negociação das ações da Petrobras hoje. Esse dado aqui, nós temos os números da Petrobras, temos a arte da Petrobras aí, que também teve uma alta também. Bom, daqui a pouco a gente retoma, mas também teve alta a Petrobras. Hoje os papéis da Petrobras foram negociados em alta aqui no mercado financeiro. Bom, nós voltamos a Brasília. O Pedro Henrique Moreira tem números agora da balança comercial. Pedro?
Olá, Piotr. Olha, hoje foi divulgado então, pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços a balança comercial aí da quarta semana de março. A semana registrou superávit de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. O acumulado no mês também é de superávit de 5 bilhões de dólares, assim como o acumulado do ano. As exportações superaram as importações em cerca de 13 bilhões de dólares. Mas como você disse no começo do programa, o revés foi no mercado de carnes. Na quarta semana, a média diária de embarques de carne caiu 19%. A média era de 62 milhões de reais de carnes, quando a gente fala aí de bovinos, suínos, aves e miúdos, E a média caiu para 50 milhões de reais. E um dado que chamou bastante atenção foi que no dia 21, na terça-feira passada, a média de exportação de carnes foi de 74 mil dólares, de 62 milhões de dólares para 74 mil dólares. Essa média também é menor do que a registrada no mês de fevereiro. Cerca de 3,7% menor que o mês passado. Só que com relação ao ano anterior, março ainda registrou uma pequena elevação aí de 7% nas exportações de carnes. E o Ministério também divulgou aí os principais países do mercado de carnes do Brasil. Quem lidera a lista aí, então, é a Arábia Saudita. Depois vem a Rússia e Hong Kong, Japão, seguido da China, Emirados Árabes e Países Baixos. Piotr. Muito obrigado, Pedro. Vamos dar uma olhadinha então agora nos números da Petrobras. Hoje, até porque foi confirmado ontem a manutenção de Pedro Parente na presidência da companhia. A Petrobras subiu lá, olha, foi a 2,15% de aumento, cotado ali a R$ 13,77. Esse é o número da Petrobras. Você vê ali pelo gráfico que só subiu durante o dia hoje, Bom, eu tinha chamado antes, quase derrubei o pessoal da equipe técnica aqui do programa, mas agora já está feito. Quem faz rádio ao vivo resolve no ar, assim, as coisas, tudo que é ao vivo a gente consegue consertar. Até para falar de economia brasileira, que tem dado sinais de melhora, de mudança de perspectiva desde janeiro. A gente tem acompanhado vários dados. Hoje nós mostramos no programa vários dados com a perspectiva muito melhor em relação à economia, a retomada do crescimento econômico, inclusive. Mas o anúncio recente do rombo de 58 bilhões de reais no orçamento deste ano, para cumprir a meta fiscal 2017, o superávit primário, coloca o país sob expectativa do que será feito para sanar o problema. Retirada de incentivos fiscais, de desonerações e até aumento de impostos estão na pauta. O economista Eduardo Velho está conosco aqui no Cenário Econômico. Eduardo, bem-vindo. Prazer. Essa gama de possibilidades, como desoneração, aliás, são desonerações bilionárias que tem hoje no país. Alguma outra coisa pode ser feita para evitar exatamente um aumento real de imposto, ou seja, paga-se tanto, não na conta da desoneração, que é o governo abriu mão, de alguma forma é uma possibilidade que o governo falou assim, não quero receber imposto porque eu estou apostando no setor. Só que agora é o governo que está com um problema grande para fechar a conta do orçamento. O que você está imaginando que vai acontecer? Aliás, acho que amanhã o presidente Temer deve falar sobre o assunto, Sim. Olha, eu acho que o governo deve priorizar o corte de despesas, Inclusive até para efeito politicamente, no segundo ano, digamos, do governo Temer, seria interessante realmente haver um corte efetivo de despesas correntes, o chamado gasto discricionário que ele tem poder de controlar. Agora, obviamente, o ministro Meirelles já sinalizou que vai ter um aumento de impostos. Me parece que eles vão concentrar mais na redução das desonerações tributárias que o governo Dilma concedeu às empresas. Muitos impostos foram reduzidos, mas não aumentou o emprego, não aumentou o crescimento, muito pelo contrário. Diante de uma recessão tremenda de 3 anos e eu acho que há um espaço para isso. E o outro, está com toda a pinta que vai acontecer, é o aumento da alíquota do PIS/COFINS, que eu acho que o governo vai ter que fazer isso para compensar a medida do Supremo Tribunal Federal que excluiu o ICMS como base de cálculo do PIS/COFINS. Que essa foi uma perda do governo dentro do Supremo. Foi uma perda. Foi uma derrota, Foi uma derrota. Agora, no Congresso, o governo está vitorioso. Quer dizer, o governo, no Legislativo, ele aprovou tudo. A PEC fiscal, a redução da meta. Agora, o ponto que é importante que o governo reduza o déficit fiscal ano a ano. Por isso, essa preocupação do governo mostrar que em 2017 ele vai ter um déficit fiscal, um déficit primário, excluindo os juros, menor que 2016. Por isso que eu acho que ele vai ter que realmente aumentar um pouco os impostos, infelizmente. Mas se aumentar impostos, eu não derrubo toda a sensação de retomada da economia, até porque os setores ainda não estão numa situação boa. Nós temos 13 milhões de empregados formais. Se eu pegar o número, digamos, mais oficial do Instituto do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Se eu pegar aquele número extremamente ali de 13 milhões, o presidente do IBGE teve aqui outro dia e falou que, na verdade, se calcular mesmo, chega a 20 milhões.
desempregados. As indústrias estão com um problema de caixa ainda. Você não tem expectativa de que vale a pena investir, ainda tem muita gente receosa de pôr dinheiro no mercado. Se eu aumento o imposto, eu não dou um sinal contrário para derrubar qualquer possibilidade de ganhar lá na frente, ou seja, com a retomada da economia, com geração de impostos? Eu acho que, teoricamente, o aumento de impostos é ruim. Ele é ruim para o crescimento. Porém, temos que ver o lado todo. Os juros estão caindo e quanto menor a taxa de juros, menor o custo para o empresário do seu financiamento capital de giro, principalmente para o pequeno, médio e microempresário. Então, na verdade, esse aumento de impostos vai ser pontual. É uma necessidade realmente do governo agora. Lembrando que em 2016 ele não aumentou o imposto, ele na verdade concentrou o foco na redução da despesa, pegou muitas despesas do governo passado. Até como política moralizadora, inclusive, do setor, né? Exatamente. Ele explicitou muitos gastos que o governo Dilma não tinha explicitado. Então, de certa forma, o governo está tentando realmente concentrar o corte nos gastos. Mas o problema é que uma parte do ajuste vai ter que ser feito aumento de impostos. Agora, para as empresas, o mais importante é a queda dos juros. Uma queda de juros rápida, de um dígito anual, com certeza vai ter duas coisas positivas. Primeiro, você vai impactar o crescimento no segundo semestre de forma mais positiva que o mercado está esperando. A taxa de juros hoje está projetando 8,5% até 8% até o final do ano. Eu acho que é uma grande chance de chegar até 8, 8,5% realmente essa taxa de juros. E você reduz o custo das dívidas do governo, impacta o mercado do dólar, reduz o prêmio de risco e reduz o custo para as empresas. O custo do juros fica menor, então, ou seja, o imposto aumenta um pouco, por isso que eu fiz, mas a queda mais rápida dos juros, com a percepção que o governo está controlando a parte fiscal, as contas públicas, garante uma retomada mais rápida de queda de juros do que no passado recente. Mas as empresas estão pegando financiamento aonde? Porque eu tenho um spread bancário aí, essa diferença que o banco cobra do que ele paga e do que ele cobra quando você mexe com dinheiro com ele, que é absurda. Sim, mas... A taxa Selic é referencial, mas não chega na ponta, chega? Sim, chega em parte, não chega toda a intensidade, mas chega uma parte sim. Você vê que o financiamento capital de giro, principalmente para os empréstimos dos pequenos, médios e grandes empresários hoje já houve uma grande desalavancagem, ou seja, muitas empresas já cortaram seus custos, cortaram empregados, fizeram ajuste de custos, e nesse último trimestre de 2016, a relação, por exemplo, de capital aberto, a relação dívida e capital das empresas já melhorou bastante, caiu bastante. Isso é sinal que as empresas estão com maior valor de mercado e uma dívida menor relativamente ao passado. Então as empresas estão entrando esse ano menos alavancadas, menos endividadas, na média, do que em 2016. Então, combinado com isso, com queda de juros, o cenário para frente é positivo, mesmo com um pequeno aumento de impostos. Mas o aumento de impostos, você imagina que fica no PIS/COFINS, é isso? Eu acho que ele sinalizou que vai aumentar o IOF, porque senão ele não teria falado, não vai aumentar o IOF sobre câmbio. Então, me parece que eles vão concentrar em desonerações tributárias, vão tentar reduzir isso, essas desonerações que foram feitas no governo Dilma. Inclusive na folha trabalhista? Inclusive na folha trabalhista. Mas aí não impacta na contratação? Não é a grande reclamação dos mas agora nós temos a nova flexibilização trabalhista agora. Agora é questão de fazer acordos, você vai contratar. Na verdade, a gente está muito atrasado em relação ao resto do mundo. Hoje a relação trabalhista hoje é de flexibilização, ou seja, você negocia se a empresa está indo bem, o setor está indo bem, você contrata. Se a empresa começa a reduzir suas vendas, infelizmente, essa é a vida, você reduz os postos de trabalho. Você não pode ter custos trabalhistas rígidos, você não pode negociar. Para ter uma ideia, houve uma queda de salário real no Brasil muito pequena, mas a queda do emprego foi muito grande. Ou seja, se você tivesse flexibilização de trabalho, você poderia chegar para um trabalhador, olha, eu vou te reduzir o teu salário em 10%, mas você vai ficar empregado ainda. Então você teria tido uma queda menor de empregos de 2014 a 2016. Com certeza, não teríamos hoje um volume de desempregados de quase 13 milhões de pessoas no país. Então, eu acho que essa é uma fase transitória. O governo vai ter que fazer o ajuste fiscal. Estamos herdando um déficit fiscal muito forte do governo passado, que foi explicitado. Está muito transparente. O governo está sendo transparente. Ele adiou a carga tributária, o aumento da carga tributária esse ano, do ano passado para esse ano. E, infelizmente, se ele cortar também muita despesa, nem vai ter dinheiro para pagar um cafezinho ou um curso de um funcionário público. Eduardo, obrigado, viu? Análise de Eduardo Velho, economista, aqui sobre esse momento econômico. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, para encerrar o programa hoje, nós temos aqui uma notícia. O brasileiro está com o pé atrás na hora de usar dinheiro do Fundo de Garantia. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas mostra que apenas 9,6% dos trabalhadores pretendem gastar o dinheiro resgatado
em compras ou a lazer. A maioria, 65%, vai usar o FGTS para pagar dívidas ou aplicar em poupança. Até julho devem ser sacados mais de 43 bilhões de reais de contas inativas do Fundo de Garantia e, pela pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, só 3 bilhões e 700 milhões deverão parar no comércio. Segundo economistas, primeiro os trabalhadores vão se livrar das dívidas e garantir uma reserva. Depois devem voltar a consumir. O cenário econômico termina por aqui. Daqui a pouco tem Rosiane Kennedy com os Corredores do Poder. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite, até amanhã, hein?